Pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a expansão da consciência e aonde a limpeza emocional pode ajudar nisso, tá? Então, o que que significa, primeiramente, a expansão da consciência? Expansão da consciência significa expandir o seu entendimento, expandir a sua compreensão das situações e das pessoas que nos acontecem em nossa volta, que acontecem na nossa vida. Tá? Então, você começa a entender melhor, a compreender melhor o comportamento das pessoas, as situações que chegam para você. Você já começa a ter um maior entendimento de tudo, das situações e pessoas, dependendo do quanto você se dedica a isso, tá? Então, quanto você se volta para esse autoconhecimento, por isso que chama autoconhecer-se. Aí, nesse autoconhecimento, você começa a expandir a sua consciência, tá? A limpeza emocional, ela pode contribuir muito com isso. Por quê? A limpeza emocional, com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques, é uma ferramenta de limpeza emocional, aonde ela visita situações de dor traumática, de abuso, de assédio, de rejeição, de carência, de traumas profundos que você passou. Ela visita essa situação e ela limpa essa situação. Eu falo limpar, gente, mas não é limpar, é transmutar. A energia contida de dor que está dentro dessa cena, ela vai ser transmutada, ela vai ser purificada. Aí, a hora que ela termina, em uma hora você limpa essa cena, menos até, para algumas pessoas, até bem menos, viu? Em algumas rodadas para algumas pessoas, dependendo da intensidade da energia que ela guarda ali, tá? Então, aquela cena, a hora que ela for contar depois da limpeza emocional, ela vai sentir paz, ela vai dar o perdão, vai fluir o perdão natural. Ela vai ter um entendimento maior daquela cena de dor, mesmo que seja de abuso, de assédio, de traição, mesmo que seja dessas situações, ela vai ter uma visão mais purificada, uma visão de Deus em cima dessa cena, só dessa cena, entende? Aí é a dedicação ao autoconhecimento. Quando eu vi que essa ferramenta fazia isso comigo, eu fiquei 4 anos todos os dias limpando todas as cenas que eu vivi na minha vida. Então, na minha adolescência teve muitas. Eu passei por situações traumáticas logo no começo. Então, eu fui limpando. E o que que eu fui observando após as limpezas? Que a minha consciência foi expandindo mais. Eu fui olhando as coisas de uma forma diferente. É como se você, a hora que você faz a limpeza emocional no trauma, é como se você tirasse um véu da mente. Aí você passa a ter o olhar de Deus, entende? Porque a divindade habita dentro de você. O amor verdadeiro habita dentro de você. Só que essas experiências que nós carregamos de vidas e vidas no nosso inconsciente, elas deixam a nossa visão distorcida. Por isso que as pessoas fazem o que fazem, porque elas estão inconscientes. Elas não conseguem acessar, olhar de uma outra forma. Eu lembro quando eu estava na adolescência, eu tinha muita experiência negativa e eu não conseguia ver as coisas de uma forma amorosa. Eu via uma forma distorcida a situação. Por que que eu via aquela forma distorcida? Porque eu tinha experiências negativas no meu inconsciente. A hora que eu limpei aquela experiência negativa, eu, eu olhei novamente a cena, eu já passei a olhar com olhos de benevolência, de harmonia, de paz. Entende? Então, tudo está no seu inconsciente. Para você expandir a sua consciência, com a ferramenta, com a limpeza emocional, você precisa limpar as cenas para você ver as coisas de forma mais clara, mais genuína, mais pura. Aí você vai se alinhando com o divino que habita em você, e aí você vai passar a ter os olhos de Deus, entende? E aí você vai olhar as pessoas com um olhar de mais compaixão, com mais harmonia. Aí você automaticamente vai deixando de julgar, de criticar, porque o julgamento, a crítica, a reclamação, o alimento delas, o que forma isso, é o que a gente vive, ouve, as pessoas chegam na gente reclamando muito, a gente aprende isso, né? Mas as experiências negativas que temos no inconsciente, elas são alimento para isso.
E aí, a hora que você limpa isso, automaticamente você deixa de julgar, deixa de reclamar, mas não é assim, tá? Cada um tem o seu nível de experiências negativas guardados no seu inconsciente, não só dessa vida, como de vidas e vidas. Aí, com essa intensidade, se torna alimento e aí você passa a julgar. Você limpa essas experiências negativas, aí você passa a julgar menos, a criticar menos, automaticamente, porque você vai se alinhar com o divino que habita dentro de você. Você passa a ter um olhar de Deus, você passa a ter compaixão, entende? E aí é isso que se chama expansão da consciência. Você passa a ter mais consciência em tudo que você fala, faz, pensa, entende? E aí você passa a ser mais produtivo na sua vida. Tem uma outra coisa também, essa energia presa, ela, a hora que ela se dissolve, ela vai para o seu corpo e ela se transforma em energia vital. A energia vital é a energia do ser, a sua energia por natureza. Aí você passa a ficar mais disposto, mais alegre, mais criativo. Aí você passa a entregar mais. Entende? Você flui, você entrega tudo que você tem, todo o conhecimento. Aí, conforme você vai entendendo, você vai vendo que quanto mais você entregar, mais o todo vai te dar. Entende? É o dar e o receber, tá? E tem uma outra coisa também que eu quero acrescentar nesse vídeo, essas experiências que nós temos traumáticas no inconsciente, elas ficam no nosso inconsciente e elas são invisíveis. A gente não consegue ver a olho nu. A gente consegue ver só na forma aqui, né? O que a gente está vendo aqui, as coisas a olho nu, as pessoas andando, os lugares que nós, né, vamos, a casa, nossos móveis, a gente pega caneta, então, a gente consegue ver isso, entende? Mas as nossas experiências traumáticas a gente não consegue ver, mas elas ficam no nosso campo, elas ficam ali, são energias vivas, negativas. Então, a experiência de dor, por isso que a pessoa fica relembrando, porque está ali, está viva, é uma energia viva, está no seu campo, no seu inconsciente. E aí, quando você junta você com a sua experiência, mais uma outra pessoa, aglomera um grupo de pessoas, todas elas têm as suas experiências negativas. Aí fica uma egrégora negativa, porque todas, mesmo que elas não estão no ambiente de profissional, reclamando, no ambiente profissional, fica um clima mais denso, né, de reclamação, murmuração, julgamento, crítica. Então, mas mesmo sem reclamar, se você vai no ambiente, as experiências das pessoas negativas ficam no inconsciente, e aí a ciente, aquele ambiente fica mais pesado, mais denso, por causa das experiências que estão no campo de cada pessoa. Tá? E o Eckhart Tolle, ele chama essas experiências negativas de lixo emocional. Ou seja, aonde você for, você leva suas experiências junto, são invisíveis, você não vê, são invisíveis, a olho nu, você não consegue enxergar, você só consegue sentir a hora que você lembra. E aí você vai com o seu lixinho, as suas experiências, em todo lugar você vai com aquele lixo vibracional, no seu campo vibracional, entende? Aí você entra num grupo, você fica com aquele grupo também. E assim, você vai por semelhança, semelhante atrai semelhante. Tá? Você sempre entra naquilo que está mais semelhante, próximo a você, entende? Aí por isso que tem lugares que você se sente mais desconfortável, porque tem pessoas que têm experiências mais negativas, densas, mas está no campo dela. São experiências que ela viveu e está guardada, entende? E aí, voltando o que o Eckhart Tolle fala, ele fala assim, as pessoas não têm consciência desse lixo que elas carregam no inconsciente dela, tá? E aí, a hora que você faz a sua limpeza emocional, dos seus traumas, das suas dores, das suas sombras, o que é sombras? Tudo aquilo que você vê e guarda para você, desejos ocultos, reprimidos, medos, inseguranças, medo disso, medo de morrer, medo de não sei o quê, todos os medos, porque o medo e a culpa, ela está na mente de todos nós, gente, todos que estão nessa terra têm o medo e a culpa no inconsciente, tá? Todos nós carregamos isso, então todos nós temos o medo e a culpa. Então,
A hora que você abre para a limpeza emocional, essas feridas emocionais e esses medos, essas culpas que você carrega no seu inconsciente, a visão que você vê do mundo, a hora que você limpar tudo isso, abrir, é só abrir e tocar nos pontos, sabe? Mesmo que eu esteja sentindo, vamos lá, um medo de não pagar as contas no final do mês. Mesmo que eu esteja sentindo medo de não pagar as contas, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Esse medo está em você por causa das experiências que você viveu. Você vai tocar aqui no ponto do karatê e vai tocar e vai abrir esse medo. Entende? Ah, eu tenho medo de não pagar as contas, não sei o quê, não sei o quê. Você vai abrindo esse medo, você vai falando tudo aquilo que você vai sentindo. E aí, automaticamente, quando você falar, a sua visão vai mudar, vai expandindo mais. Aí você não vai ter mais aquele medo, aquela energia de medo, ela não vai mais ficar ali naquele de pagar as contas. Você vai abrir, quanto mais você mexer nessa situação, outras situações financeiras que você tem, quanto mais você mexer nisso, abrir isso, curar isso em você, você vai ter mais ideias, vai vir ideias criativas para você entregar e o dinheiro fluir melhor na sua vida, entende? E não só na vida financeira, como na vida profissional, como nos seus relacionamentos. Quanto mais você abrir essas situações, mais você vai estar limpando o seu campo vibracional, os seus traumas, você vai chegar neles, e aí você vai ter uma visão mais purificada, entende? Uma visão mais leve, mais criativa, você vai ter mais a criatividade na sua mente e você vai poder entregar mais com mais confiança, sem tantos pensamentos negativos que fica aflorando na nossa mente, inseguros. A insegurança, você vai estar se sentindo muito mais segura, tá? Então, a limpeza emocional ajuda muito, tá? Ajuda muito mesmo, principalmente nessas experiências de abuso, de trauma, porque no abuso você passa, nos seus relacionamentos ficam afetados, no seu dinheiro também fica afetado, na traição, você não consegue confiar direito na pessoa, você começa a cobrar demais, os seus relacionamentos ficam machucados. Se você vem traindo, ou se você mesmo traiu, ou se você foi traída, se você mexer nisso, você vai se alinhar com isso, curar isso. Aí você vai encontrar situações lá da infância que você viu, ou situações de vidas passadas. A limpeza emocional, ela limpa só experiências dessa vida, mas pode acontecer você lembrar de alguma situação de vidas passadas. Pode acontecer também, não é para todos. Aí você limpa também, em uma hora você limpa tudo, porque são só memórias. E são só, nessa história está contida uma informação de energia negativa. Só isso e mais nada. Mais nada. É só abrir, é uma simplicidade sem tamanho. É uma simplicidade sem tamanho. O nosso trauma, que seja o abuso, por isso que eu pego no abuso, que é uma das experiências mais ruins, desagradáveis que a mulher ou o homem também pode passar, tá bom? Então você abre ela, você vai olhar para essa trauma e vai falar sobre isso e vai tocar nesses pontos. E a hora que você for falando, essa dor traumática, ela vai dissolvendo. A hora que você vai tocando nesse ponto, na sua mente, ela vai se dissolvendo. A emoção no corpo, ela vai transmutando, ela vai mudando. Aí sua visão com relação a essa memória que você tem de abuso vai mudando conforme você vai limpando e tocando nos pontos, entende? E esse limpo emocional, como diz Eckhart Tolle, você vai limpando essa cena no seu inconsciente, no seu campo vibracional, entende? E aí esses pontos, eles transmutam a memória negativa que nós carregamos, tá? São esses pontos, são simples, é uma simplicidade sem tamanho, só que exige muita dedicação. Outra coisa, existe um momento em que o medo, ele pode ser muito intenso, as pessoas têm medo de continuar a limpar a limpeza emocional, continuar a fazer a limpeza emocional. O dinheiro começa a fluir, o relacionamento começa a fluir, a pessoa para de limpar. Não pare de limpar, não tenha medo, porque a sua verdadeira natureza, a sua base é um com Deus. Você é um com todo, você é um com a fonte. Você vai passar a olhar tudo com olhos de compaixão, tudo e todos com olhos de compaixão. A divindade, o amor verdadeiro habita dentro de você. Eu não sei se você já ouviu a história de amores verdadeiros, infantis que falam isso. Então, esse amor verdadeiro habita dentro de você. Mas é necessário você se aprofundar nessa limpeza emocional todos os dias,
depende de pessoas. Tem pessoas que ficam. Eu fiquei 4 anos, 5 anos, todos os de 4 anos, todos os dias, mas tem pessoas que é menos. Tem experiências menos densas, porque o meu foi um trauma ao nascer. Meu braço saiu ao nascer. Passei por abuso, por assédio, por bullying. Então, eu passei por experiências muito intensas. Então, eu tive que me dedicar todos os dias. Então, eu sei o que eu estou falando e eu sei o que eu posso entregar para vocês. E eu acredito que você, se você dedicar nessa limpeza emocional, você vai ver como que a sua vida vai mudar. Faça a experiência de pegar aquela maior dor que você carrega, aquele trauma que você tem no seu inconsciente, você não quer nem falar disso, olha para isso e mexe, fala, faça a frase de preparação e vai tocando nesses pontos, olhando na cena. Com o tempo, essa cena vai se deslocar da sua mente, você vai olhar de forma mais distante, ela vai estar cinza e você vai ficar em paz com ela. Essa é o final da limpeza emocional, a paz que você sente ao contar o trauma que você viveu. Para algumas pessoas, como eu já passei por isso, traumas profundos, parece que você nem passou por isso. Parece que você nem viveu essa experiência, de tanto que você curou isso no seu inconsciente. Aí, todos os lugares que você for, você vai ser energeticamente bem-vindo, porque você não vai mais levar o lixo vibracional no seu campo, entende? Mesmo que seja invisível, você não percebe, você não vai mais perceber, você não vai mais levar esses lixos emocionais. Você vai contribuir com o todo. Mas não se identifique com esses traumas, não se identifique com essas emoções negativas, com os pensamentos negativos. E, em essência, a sua real natureza é o divino, é a divina. Essa é a sua verdadeira natureza, é o amor. Essa é a sua essência, essa é a sua base. E é aí que a limpeza emocional chega, tá? É na paz. Então, quanto mais você limpar e sentir paz, cada cena que você limpar, você vai estar se aproximando da verdade absoluta que existe dentro de você. E quanto mais você limpar, mais você se conecta com a prosperidade infinita, com os relacionamentos serão saudáveis, todos os seus relacionamentos saudáveis. Os relacionamentos saudáveis, eu tive a experiência de pegar toda a minha família e todas as memórias negativas, tristes ou de dor que eu tinha com os meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu limpei tudo. E aí, quando você limpa a base, você consegue se relacionar com qualquer pessoa. Tá? Limpa a sua base e aí você consegue se relacionar com qualquer pessoa. Seus relacionamentos afetivos serão muito mais saudáveis, tá? E é isso, gente. É isso que eu posso contribuir. Não sei se vocês foi interessante isso para você ou não. Para mim foi muito, é muito válido. Essa limpeza emocional é muito válida, sim. E eu não sei se vocês gostaram. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu atendo de segunda a sexta, da 1 às 6 da tarde, das 2 às 6 da tarde. Os atendimentos são de segunda a sexta. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!